No nosso vídeo de hoje, conheceremos a história de Tancredo Neves, um importante político mineiro que ganhou projeção nacional e elegeu-se presidente, mas não assumiu o cargo por problemas de saúde. Mas antes de relembrarmos essa história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e assim eu entregue a mais pessoas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube sempre te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um comentário, um ponto, uma vírgula, um emoji, uma palavra. Eu fico muito feliz em ler e é muito importante para o engajamento do canal. E compartilhem nas suas redes sociais, com seus amigos, parentes, vizinhos. Peçam para eles virem até aqui conhecer as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1910. Tancredo de Almeida Neves foi um advogado, empresário e político brasileiro. Foi o 33º primeiro-ministro do Brasil, o primeiro do período republicano, e presidente da República, eleito, porém não empossado. Tancredo Neves, ele foi um importante político brasileiro que consolidou a sua trajetória política durante a Quarta República. Advogado, ele atuou como deputado e chegou a ser nomeado primeiro-ministro. Durante a ditadura militar, atuou na oposição política e conseguiu ser eleito senador e governador de Minas Gerais, um dos grandes nomes da política que apoiou a redemocratização do Brasil. Participou das diretas já, mas com a derrota da emenda, lançou-se a disputa pelo colégio eleitoral. Em 1985 foi eleito presidente do Brasil, mas problemas de saúde levaram-no à morte e fizeram com que o seu vice, José Sarney, fosse empossado. Tancredo de Almeida Neves nasceu na cidade de São João del Rei no dia 4 de março de 1910. Ele foi o quinto filho de Francisco de Paula Neves, o seu Chiquito, e Antonina de Almeida Neves, a dona Sinhá. Seu pai era um pequeno comerciante que conseguiu dar uma condição de vida decente para sua família. Ao todo, ele teve 11 irmãos. Tancredo ingressou na escola em 1917, matriculando-se no grupo escolar João dos Santos, um colégio tradicional de sua cidade. A partir de 1921, ingressou no Colégio Santo Antônio, e lá permaneceu até o ano de 1927. Tancredo considerava a si próprio como um aluno mediano, e na sua juventude tinha gosto pela política e pelo futebol, além de ser bastante religioso. Depois de terminada sua educação básica, Tancredo Neves teve que escolher a carreira profissional que seguiria. Sua família enfrentava problemas financeiros decorrentes do falecimento do seu pai, e ele decidiu seguir uma carreira que lhe traria retorno financeiro. Tentou fazer engenharia em Ouro Preto, mas desistiu, porque não gostou do estilo de vida da cidade. Depois, tentou ingressar na Escola Naval no Rio de Janeiro, mas não foi aprovado. Em seguida, tentou ingressar na Faculdade de Medicina, mas também fracassou. Por fim, estudou na Faculdade de Direito para que não ficasse sem nenhuma ocupação. Em Belo Horizonte, Tancredo teve de sustentar-se para conseguir sua formação. Durante os 4 anos de curso, ele trabalhou de escriturário, foi aprovado em um concurso para a Secretaria de Educação e, por fim, trabalhou como jornalista no estado de Minas. Formou-se em Direito no ano de 1932. O interesse de Tancredo pela política vinha desde sua juventude, e em 1930 ele apoiou a Revolução de 1930 no Brasil. Durante a eleição de 1930, ele apoiou a candidatura de Vargas, mas, com a derrota e a ideia da Revolução, propagando-se pelo país, participou ativamente desse acontecimento, envolvendo-se em caravanas pelo seu estado. Em 1932, participou das manifestações contra o governo de Vargas, em apoio aos constitucionalistas que se rebelaram em São Paulo. Foi preso nessa mesma época. Em 1933, ingressou no Partido Progressista, por influência de Augusto Viegas, conhecido como seu padrinho político em Minas Gerais. Em 1935, Tancredo Neves elegeu-se vereador de sua cidade natal, São João del Rei, obtendo 195 votos, junto de outros 15 vereadores, tomou posse do cargo e foi escolhido como presidente da Câmara. Por conta do golpe do Estado Novo, teve o seu mandato cassado em 1937 e até 1946 dedicou-se ao ofício da advocacia. Na década de 1940, a ditadura de Getúlio Vargas começou a perder força e o movimento de redemocratização do Brasil passou a crescer.
O próprio Vargas, percebendo a nova realidade política do país, realizou algumas garantias democráticas, mas isso não lhe salvou de perder o poder, sendo deposto em outubro de 1945. Nesse período, novos partidos políticos surgiram e Tancredo Neves filiou-se ao Partido Social Democrático. Em 1945, ele não participou das eleições, mas, em 1947, lançou-se a disputa para deputado estadual. O político mineiro foi eleito, participando da elaboração de uma nova Constituição para Minas Gerais. Em 1950, Tancredo engajou-se para garantir a eleição de Juscelino Kubitschek como governador de Minas Gerais. Ele também esteve envolvido com a candidatura de Cristiano Machado para a presidência, além de ter disputado a eleição para deputado federal. Foi eleito com o total de 11.515 votos. Entre 1951 e 1953, Tancredo Neves atuou na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e na Comissão de Constituição e Justiça. Em junho de 1953, Vargas decidiu, junto de Juscelino Kubitschek, governador de Minas Gerais, nomear Tancredo como ministro da Justiça. Assim, em 26 de junho de 1953, Tancredo Neves assumiu a pasta em meio a uma intensa crise política. O jornalista José Augusto Ribeiro afirma que Vargas deu como missão para Tancredo que se conseguisse articular a candidatura de Juscelino Kubitschek para a presidência e enfraquecer a proposta do governador de Pernambuco, Etelvino Lins, de aproximar o DN e PSD contra o PTB. Por fim, era o papel dele enfraquecer a onda golpista contra o presidente. Tancredo ainda era ministro da Justiça quando outra enorme crise estourou. Em agosto de 1954, o maior opositor do presidente, Carlos Lacerda, sofreu um atentado que resultou na morte de seu guarda-costas, o major da aeronáutica, Rubens Vaz. Quando recebeu a mensagem do que havia acontecido, ele entendeu que se tratava de uma crise sem precedentes. Tancredo agiu politicamente para comprovar a inocência de Vargas nas investigações conduzidas pelos militares para esclarecimento do atentado contra Lacerda. A ação dos militares nas investigações do caso, inclusive, passava por cima da autoridade do presidente. Tancredo Neves também teve papel crucial em inocentar Lutero, o filho do presidente. A crise, no entanto, teve um desfecho trágico. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio atirando contra o próprio peito. E temos aqui no canal a história de Getúlio Vargas. Essa foi sua medida drástica para lidar com a crise que lhe abateu. Antes do suicídio, Tancredo havia sugerido lidar com os golpistas, aprisionando-os e decretando estado de sítio, de acordo com as garantias dadas pela Constituição de 1946. Mas essa opinião não foi considerada. No velório de Vargas, Tancredo Neves discursou, reforçando o apoio que o Estado de Minas Gerais havia dado a ele. No suicídio de Vargas, Tancredo Neves e outros membros do PSD deram continuidade aos planos do próprio Getúlio para a sucessão presidencial. Decidiu-se pela escolha de Juscelino Kubitschek, e Tancredo envolveu-se diretamente na campanha eleitoral do então governador de Minas Gerais para a presidência. Não renunciou ao Ministério da Justiça, Tancredo não pôde disputar a reeleição como deputado. Após a vitória de JK, ele foi indicado para assumir cargos administrativos no Banco de Crédito Real de Minas Gerais e para a carteira de redescontos do Banco do Brasil. Tancredo também assumiu a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Em 1960, disputou a eleição para governador e foi derrotado por Magalhães Pinto. Durante a crise de sucessão, causada pela renúncia de Jânio Quadros da presidência, Tancredo articulou politicamente o apoio à implantação do parlamentarismo para impedir que um golpe militar acontecesse, ou a viajar para o Uruguai a fim de propor essa ideia a João Goulart. Uma vez solucionada a questão, João Goulart foi empossado presidente em 7 de setembro de 1961. E Tancredo Neves foi indicado por ele para o cargo de primeiro-ministro do Brasil. Tancredo assumiu como primeiro-ministro no dia 8 de setembro de 1961 e permaneceu no cargo até julho de 1962. Os questionamentos ao sistema parlamentarista e a possibilidade de eleger-se deputado, no entanto, fizeram-no renunciar. Na eleição daquele ano, ele obteve mais de 58 mil votos, elegendo-se novamente deputado federal. Tancredo Neves participava ativamente do governo de João Goulart e apoiou durante toda a crise que se arrastou por 1963 e 1964. Com o golpe militar realizado na passagem de março para abril de 1964, ele continuou apoiando Jango e, quando veio a eleição para a escolha indireta de novo presidente, recusou-se a votar em Castelo Branco. Tancredo não teve seu mandato de deputado cassado, e isso se atribuiu ao fato que ele tinha boa articulação política. Outros companheiros de partido, como JK, não tiveram a mesma sorte. O presidente Castelo Branco cobrou que Tancredo filiasse ao Arena, partido dos militares, mas ele recusou-se e filiou-se ao partido da oposição, o MDB.
Durante todo o período da ditadura, Tancredo foi reeleito deputado federal. Ele fez parte de uma ala moderada da oposição, que defendia posturas mais conciliatórias. Com a abertura política do Brasil, houve o retorno do pluripartidarismo, e assim Tancredo Neves articulou a criação do Partido Popular, o PP. Mas pouco tempo depois, esse partido foi incorporado pelo PMDB. Em 1978, Tancredo foi eleito senador por Minas Gerais por 8 anos, e em 1982 elegeu-se governador do mesmo estado ao derrotar Eliseu Rezende com pouco mais de 2,6 milhões de votos. Em 1983, foi articulado que ele seria o indicado da oposição aos militares para a disputa do Colégio Eleitoral de 1985, que determinaria o novo presidente do Brasil. No mesmo ano, foi proposta a emenda Dante de Oliveira, medida que determinava o retorno da eleição presidencial direta no Brasil, a campanha das diretas já, extremamente popular e percorreu todo o país. Tancredo Neves apoiou as diretas já, mas sabia que suas chances de tornar-se presidente seriam maiores no Colégio Eleitoral, uma vez que no voto direto, Ulisses Guimarães era mais popular. Com a derrota da emenda, a oposição tratou de reorganizar-se para disputar o colégio eleitoral. Tancredo Neves teve papel crucial nas negociações que levaram uma ala dissidente do PDS a apoiar a sua candidatura. A nomeação de José Sarney como vice foi um claro indicativo disso. Em 15 de janeiro de 1985, o resultado saiu. Tancredo Neves havia sido eleito presidente com 480 votos. A festa espalhou-se por todo o país, pois sua candidatura era apoiada por grande parte da população brasileira. Em seu discurso de vitória, Tancredo afirmou: "Êxtase e o terror de haver sido escolhido, entrego-me hoje ao serviço da nação. Não vamos nos dispersar, continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos", dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, "poderemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazer." Após a vitória, Tancredo deu início aos preparativos para a composição do novo governo brasileiro. A posse do novo presidente estava marcada para o dia 15 de março de 1985, mas semanas antes dela, Tancredo vinha sofrendo com dores agudas na região do abdômen. Temeroso de que seu problema de saúde poderia ser utilizado como desculpa pelos militares para barrá-lo, ele o escondeu. Recusou-se a ir a um hospital, pois sabia que o governo militar ficaria sabendo. Então ele recorreu a um atendimento particular em sua casa e a doses de antibióticos para um suposto quadro de apendicite. Tancredo pretendia seguir assim até a posse, e uma vez oficializado no cargo, procuraria ajuda médica para uma eventual cirurgia. A opinião médica indicava uma infecção aguda, e ele deveria ser operado o mais rápido possível. Na noite do dia 14 de março, Tancredo Neves foi internado às pressas no Hospital de Base do Distrito Federal. Houve confusão em seu tratamento, e as condições de seu atendimento não foram as ideais. Enquanto isso, Ulisses Guimarães articulou a posse de José Sarney, até a pronta recuperação de Tancredo. Após dias de internação, primeiro em Brasília e depois em São Paulo, e 7 cirurgias, Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril de 1985. A causa de suas dores e o que levou à morte foi um tumor. A morte de Tancredo foi um grande baque para o Brasil, e a presidência, por fim, caiu no colo de José Sarney, antigo apoiador dos militares. O corpo de Tancredo Neves foi velado em São Paulo e enterrado em sua cidade natal, São João del Rei. Essa história todos nós conhecemos. Mesmo quem era muito criança, como eu, se lembra, conhece a história, e mesmo quem não era nascido, conhece a história do presidente que não tomou posse porque infelizmente ficou doente e faleceu. Mas algo muito intrigante e muito interessante de conhecer nessa história foi como foi essa disputa entre Tancredo e Maluf. Vou contar aqui resumidamente para vocês. No dia 15 de janeiro de 1985, a atenção dos brasileiros se voltou para uma votação realizada no Congresso Nacional em Brasília. Em jogo estava o cargo mais importante do país, a presidência da República. Pela primeira vez desde o início da ditadura militar, em 1964, um presidente civil seria eleito, mas não da forma como queria a multidão, que foi às ruas no ano anterior, durante o movimento Direta Já, via eleição direta. Na disputa, apenas 2 chapas, pela Aliança Democrática, Tancredo Neves, e como vice, José Sarney. Pelo PDS, o governista Paulo Maluf e seu vice Flávio Marcílio. Como previsto pelos institutos de pesquisa, Tancredo saiu vencedor.
Milhares de pessoas fizeram festa para comemorar, não apenas a eleição de um presidente civil, mas também o fim de 21 anos de poder autoritário, de repressão e censura. Em 15 de janeiro de 1985, 686 deputados, senadores e delegados estaduais do Colégio Eleitoral se reuniram no Congresso para definir o sucessor do presidente militar João Batista Figueiredo. O pleito teve 2 horas e meia de Maluf na frente, das 9h56 ao meio-dia e 26. A votação foi feita por bancada estadual, começando pelo norte e terminando na região sul. Maluf ficou à frente no placar durante os primeiros minutos da sessão, enquanto votavam os componentes da mesa diretora e os deputados e senadores do Acre. Depois disso, Tancredo começou a liderar o placar. O deputado quase foi agredido durante a votação. O malufista Nilson Gibson se absteve de votar e por isso quase foi agredido pelo deputado e cantor Agnaldo Timóteo, tendo de sair às pressas do plenário. Tancredo foi eleito por 480 votos contra 180 recebidos por Maluf. Foram registradas 9 ausências, 5 do PT, 2 do PMDB, 1 do PDS e de Júlio Caruso, que estava acidentado. Também houve 17 abstenções, entre elas a do líder do PDS na Câmara, Nelson Marquesan, que foi vaiado. Maluf não venceu em nenhum estado. O voto mais comemorado, mais até que o anúncio do resultado final do pleito, foi o proferido pelo deputado João Cunha, de número 344, quantidade que corresponde à maioria absoluta necessária para conseguir a eleição. Maluf parabenizou Tancredo, que chegou a ter larga vantagem sobre o adversário desde o início da campanha, que durou 5 meses. Dia antes do pleito, Maluf chegou a admitir a derrota. Não adianta chorar leite derramado, ele falou. Sua derrota foi atribuída à dissidência pedecista. Até o vice do presidente João Batista Figueiredo, o Aureliano Chaves, se desligou do governista PDS. A quantidade de votos recebidas por Tancredo poderia ter sido maior, caso não fossem as críticas que setores da oposição faziam ao seu candidato a vice, o José Sarney, que havia sido presidente do governista PDS. Sarney renunciou à presidência do partido em junho de 1984. Ele defendia a realização de prévias para a escolha do candidato do partido, mas Maluf se recusou a participar. Após a divulgação do resultado da votação, Tancredo fez um discurso de 19 páginas e 31 minutos. Essa foi a última eleição indireta do país. Venho para realizar urgentes e corajosas mudanças políticas, sociais e econômicas indispensáveis ao bem-estar do povo. Eufóricas, dezenas de pessoas suportavam chuva forte em frente ao Congresso na esperança de ver o presidente, mas ele não deu as caras. Em frente ao Congresso, cerca de 5.000 pessoas comemoraram o resultado da eleição com trio elétrico, charanga, samba, frevo, maracatu, bandeiras do Brasil, do Corinthians, Flamengo, de partidos comunistas. As pessoas gritavam: a liberdade chegou, acabou a ditadura, chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo que chegou a sua hora, e assim cantavam. Tancredo foi eleito no mesmo dia do aniversário de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, período que durou 21 anos no país. Ele comemorou a data na Casa de Saúde São José, no Rio, onde estava internado por causa de uma cirurgia na coluna. E essa foi mais uma história aqui no nosso canal. A história, então, desse presidente que não assumiu, mas que é contado, considerado, inclusive tem o seu quadro no hall das fotografias dos presidentes, então ele é assim, presidente do Brasil também. Eu espero que vocês tenham gostado de recordar, até mesmo conhecer algumas particularidades dessa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.